Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como foi dito, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Amai ao próximo como a si mesmo. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais a abordagem referente à libertação, não naquilo que se interprete como uma preocupação da nossa parte em relação aos nomes, às denominações, mas sim buscar interpretar libertação pela ótica dos instrumentos libertadores ofertados, cedidos, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos, em razão das amarras, dos aprisionamentos emocionais com os quais tenhamos nos envolvido, em razão de termos operado inversamente proporcional ao amor de Deus que vige em nós. Espíritos que somos, criados simples e ignorantes por Deus, mas voltados para um processo constante, contínuo, de desenvolvimento, crescimento e evolução, dentro de um tempo chamado eternidade. Por sermos individuais, envolvidos com questões íntimas e pessoais, a partir de um determinado tempo, através das etapas evolutivas com as quais tenhamos nos envolvido, adquirimos a consciência e, em razão disso, o fato de passarmos a optarmos, a decidirmos, onde, inevitavelmente, na multiplicidade das reencarnações com as quais estivemos envolvidos, nem sempre tais opções e decisões foram as melhores tomadas, onde, por ignorância e não maldade, acabamos nos equivocando em relação à interpretação referente àqueles ao qual Jesus chamou de próximo, semelhante, irmão. O tempo passa e, inevitavelmente, você passa a se envolver com outras questões, com uma outra interpretação referente aos fatos. E, inevitavelmente, a memória, a observação referente ao que tenha sido realizado passa a ser interpretado como tendo sido um imenso equívoco, um imenso erro, uma perda de tempo gigantesca. Então, por um lado, você mantém a memória dos delitos na forma dos escândalos que se deram. Por outro lado, você tem a vigência de Deus em si, na ótica do Criador que te criou,
na observação de que quem cria jamais abandona a seus filhos, e como tal, a vigência de Deus em nós acaba fazendo com que nos ressintamos da problemática antiga com a qual tenhamos nos envolvido. Isso tem estabelecido, então, um conflito emocional ao longo do tempo, que na interpretação das causas que foram geradas, inevitavelmente efeitos acabaram se apresentando, de modo que determinadas sensações que temos carregado, que temos sentido, onde interpretamos como sendo inexplicáveis, pelo fato de você não conseguir interpretar de onde veio e por que veio, acaba se manifestando em razão das causas que se encontram ainda constituídas. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo tem buscado apresentar, constituir ambientes medicamentosos que tendam a fazer com que, ao longo do tempo, tais causas, fundamentadas naquilo em que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, tem asseverado como sendo os conteúdos perturbadores, comecem então a serem esvaziados, diluídos, de modo que, em diminuindo a intensidade da causa, diminua também a apresentação dos efeitos que nos têm incomodado. E Jesus, então, tem conseguido interpretar os níveis de resistência interna que temos apresentado quanto a aceitarmos a prescrição medicamentosa e a tomarmos o remédio. E, em assim sendo, opta pela apresentação dos exemplos, no sentido de que aquilo que visualmente você apreenda, absorva, torne-se mais poderoso do que a verbalização, no sentido de te ensinar a realizar o que precisa ser feito. Então, Jesus tem asseverado que fora da caridade não há salvação. Porque, mediante uma problemática orgânica que você apresente, você procura um médico da matéria e ele vai te prescrever uma ação medicamentosa que será física, oral ou via venosa. É físico. Para diluição e esvaziamento destes conteúdos antigos, a medicação tem que estar numa frequência diferente, tem que estar num nível diferente, de modo que tal medicação tenda a neutralizar aquilo que ainda se apresenta danoso. E Jesus então tem dito que fora da caridade não há como você se salvar. Ou seja, fora da caridade não há como você se recuperar emocionalmente, em razão de ter se perdido um dia. Então Jesus opta pela exemplificação, no sentido de manifestar a caridade. Mas também diz que sem crença não há possibilidade de realizá-la. Não há a possibilidade de você empreender de maneira caridosa sem que você creia muito, sem que você acredite muito, sem que você esteja provido da fé raciocinada. Então, envolvido na didática, de buscar exemplificar para libertar. Um dia Jesus é chamado para que possa de alguma maneira intervir, para que possa de alguma maneira auxiliar, ajudar, perante uma situação que se apresentava muito complexa. Roma observa um conjunto de 10 cidades na Galileia,
E observa então que elas apresentam traços comuns. E Roma então junta essas cidades e elas passam a ser conhecidas então como Decápole. E em Decápole você tem uma das cidades que se chama Gesara. E em Gesara encontra-se alguém que mora nu nos sepulcros, mas cuja força descomunal abate com facilidade 10 homens que tentem agarrá-lo. E todos em Gesara o temem. É conhecido como o endemoniado gesareno. E Jesus é chamado então para ver se consegue resolver a situação. Jesus sai com os apóstolos, atravessa o lago de Genezaré, e quando vai embora, um homem chamado Jairo, que é o mestre da sinagoga em Cafarnaum, vai procurar Jesus porque a filha havia morrido, mas Jesus já havia partido, atravessando o lago de Genezaré. Quando chega em Gesara, Jesus vai até o sepulcro, para, e o cara me sai nu de dentro do sepulcro, posta-se na frente de Jesus e diz o seguinte: o que tenho eu, Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te para que não me atormentes mais. E Jesus então olha para ele e pergunta: qual o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Só a imposição amorosa de Jesus, na sua absurda elevação espiritual e moral, gera todo um processo impactante perante aqueles espíritos que interagem através daquele médium. E eles não aguentam a luminosidade de Jesus, desvinculam-se do médium, saem através de todo um processo de bagunça, e na bagunça em que fazem tem uma criação de porcos, os porcos se assustam com a ação dos espíritos, correm e caem no precipício. O médium vira-se para Jesus e pergunta se pode acompanhá-lo, porque agora, desprovido da ação dos espíritos, ele voltou ao normal. E Jesus diz que melhor seria que ele voltasse para a sua família e desse testemunho do que havia ocorrido. Então Jesus opera na caridade através do seu imenso amor, através do seu imenso carinho. E sempre tem dito que opera em nome de seu Pai. Então tem apresentado, tem dito que sem a crença no Criador, que sem a fé irredutível perante aquele que nos criou, nada é possível ser feito. Há que se ter crença, senhores. Há que se acreditar de maneira inquestionável, para que quaisquer resultados tendam a ser alcançados. Saindo de Gesara, voltam então para atravessar novamente o lago de Genezaré. E no meio da viagem, uma mega tempestade se arma, o vento começa a balançar o barco de um lado para outro em razão da água que se movimenta. Jesus está cochilando, dormindo no barco, e os apóstolos se apavoram em razão do que está acontecendo. Jesus, observando toda a dinâmica que está se dando, levanta-se e fica em pé no barco e aplaca a tempestade. Dá o comando e a tempestade cessa. Os
caras não acreditam no que estão vendo e dizem realmente, esse é o Filho do Deus Altíssimo, porque até a tempestade, com o seu poder, ele aplaca. Não há possibilidade, senhores, de se realizar qualquer coisa sem crença, sem fé. Não há possibilidade de você vir a ajudar a quem quer que seja, a quem quer que te procure, sem crença, sem fé, sem acreditar piamente, não na possibilidade, mas no fato de vir a colaborar para que o resultado positivo se dê. Chegando na praia, descem do barco e Jairo, que tinha passado o dia inteiro esperando por Jesus, vai até ele e diz o que aconteceu. Em desespero, conta que sua filha morreu. E Jesus vira-se para Jairo e diz, Talita vive. Vão em direção à casa de Jairo e uma turba já esperava por Jesus. Um número sem igual de pessoas se encontravam na praia na expectativa do retorno de Jesus. E Jesus segue com os apóstolos para a casa de Jairo. E havia uma mulher que se chamava Verônica, que se encontrava há 12 anos envolvida com uma problemática orgânica, num fluxo menstrual que não parava de jeito nenhum. Você tente imaginar alguém do sexo feminino que pela sociedade judaica da época era considerada como impura quando do período menstrual. Tente imaginar uma pessoa por 12 anos menstruando o tempo inteiro. Tente imaginar não apenas a problemática orgânica física, mas social, de como essa pessoa era vista pela sociedade. E ela acredita piamente que se tocar as vestes de Jesus, ela vai se curar. E naquele tumulto todo, ela se esforça, rompe as barreiras, chega perto de Jesus e toca nas suas vestes. E a partir daquele instante, a hemorragia para. E nesse instante, Jesus que está caminhando, ele para e pergunta para Pedro, quem me tocou? Porque virtudes saíram de mim. E passado o tempo, ela vai até Jesus, o procura e o agradece pelo fato dela ter sido curada, pelo fato dela ter tocado nas suas vestes. E Jesus vira-se para ela e diz o seguinte, a tua fé te curou. Não fui eu. A tua fé te curou. Então Jesus deixa muito claro que da sua parte o envolvimento com a caridade é contínuo. Mas há que se interpretar a necessidade da realização do trabalho a ser feito. Porque não basta apenas crer. Há que se trabalhar em razão daquilo que se busca. E ela não ficou esperando na sua casa Jesus ir até ela para curá-la. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela se esforçou, ela acreditou, ela se dirigiu, ela o tocou. Por isso Jesus diz que a fé sem obras não tem valor.
Não basta apenas crer, tem que operar, tem que trabalhar, tem que realizar, tem que ir atrás. E dirigindo-se para a casa de Jairo, então adentram o quarto, apenas Jesus, Pedro, Jairo e a esposa. E Jesus vira para a menina que está estendida na cama e diz: Talita, acorda. E a menina abre os olhos, vai voltando ao normal e se levanta na cama. Então, a fé de Jesus, fundamentada no Criador, permite então com que ele realize tudo aquilo que seja possível fazer, tudo aquilo que seja necessário que se faça. Porque em nenhum momento nós encontraremos na literatura séria Jesus dizendo que faz porque quis, que fez porque quis, que faz porque quer, que realiza da maneira que acha melhor. Em nenhum lugar da literatura séria nós vamos encontrar isso. Nós vamos sim encontrar Jesus sempre dizendo que opera em nome de seu Pai. E quando diz isso, deixa então explícito que não há a possibilidade de crer, não há a possibilidade de se realizar sem uma crença que sustente aquilo que necessita ser feito. Então, senhores, a caridade protagonizada por Jesus em todos os instantes, em todos os momentos, é a transferência da informação libertadora para todos nós que nos encontramos doentes em nós mesmos. Jesus tem deixado claro que a única maneira de nos recuperarmos emocionalmente em nós mesmos é nos voltando para a observação das inúmeras oportunidades que nos surgem na forma de operarmos caritativamente em benefício do próximo e em nós mesmos. Fundamental a observação de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, quando solicita para que não nos apeguemos aos nomes, não nos apeguemos às denominações, mas busquemos observar a essência em tudo aquilo que seja tratado. E a caridade apresentada por Jesus não pode ser interpretada pela ótica do mero nome que se apresenta, mas necessita ser interpretada pela ótica da essência que carrega. E a caridade protagonizada, apresentada por Jesus, encontra-se fundamentada num diferencial, chamado como. Então, é como Jesus tem realizado a caridade, e não é sobre fazê-la. Porque sobre aquilo que deva ser feito, todos nós sabemos. Temos nos perdido no como realizar. E é o como que tem apresentado, então, o diferencial em relação a Jesus. Porque, independentemente de ter sido endemoniado Gesareno, independentemente de ter possibilitado a calma, a paz, a tranquilidade àqueles que se encontravam no barco,
durante a turbulência. Independentemente de Verônica tê-lo buscado em busca da cura, independentemente de ter, como se dizia na época, ressuscitado Talita. O problema não está fundamentado no que tenha sido feito, mas sim em como foi feito. E dentro do como que tem sustentado a essência chamada caridade, então, inevitavelmente, está envolvido gentileza, está envolvido generosidade, respeito, educação, calma, paciência. Todos eles quesitos que fazem parte da questão chamada caridade, cujos quesitos precisam ser aplicados em todos os instantes, em todos os momentos, principalmente dentro de casa. Então, senhores, Jesus nos tem proposto a sua amizade contínua, a fim de que nos ressintamos da sua presença em todos os instantes, em todos os momentos, mas nos tem conclamado a buscá-lo na ótica do trabalho a ser feito, fundamentado na crença e na fé. Porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado a todos, um bom domingo.